Pessoal, queria agradecer a presença de todas e todos no dia de hoje. A gente está com 3 professores de 3 federais diferentes, da Federal Fluminense, professor Roberto Cante de Lima, da Federal do Rio de Janeiro, professora Cátia Mello, e da Federal de Grande Dourados, o professor Marcelo Campos Mello. Eu só vim aqui dar boas-vindas para vocês, dizer que é uma alegria para a Andep esse 6º painel, que seguiremos com uma programação durante o mês de julho e no decorrer do 2º semestre. Então, peço a promoção da Andep para pagamentos de anuidade vai continuar até dia 5 de julho, tudo vai estar no site amanhã. O nosso site é www.andep.org.br e qualquer dúvida vocês resolvam por lá. Eu não posso tomar o precioso tempo desses incríveis professores, então passar a palavra para o meu amigo e colega, professor Marcelo, que vai conduzir os trabalhos da noite de hoje. Até mais. Até. Boa noite, todas e todos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Camilo, pela introdução. Bom, prazer estar nesse painel hoje, né, sobre processo penal, prisão e pandemia no Brasil. É um tema muito presente, candente, né? A gente tem vivido isso em diferentes esferas, especialmente nos presídios, no hiperencarceramento do Brasil. Então, agradeço o convite, né, de Guilherme, de toda a Andep, para organizar, né, essa mesa, essa live, esse debate. Bom, vou apresentar rapidamente os professores, né? Professor Cante de Lima, professor titular de Antropologia da UF e da UVA, coordenador do INCT, INEAC, UF. Professora Cátia Mello, professora da Escola de Serviço Social, da UFRJ, do Programa de Pós-Graduação, da UFRJ, em Serviço Social, e eu, professor Marcelo, da UFED, pesquisador do INEAC, professor convidado da Faculdade de Medicina da USP. É um prazer, então, estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, né? Pessoas que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, que eu convivi muito, né? E tenho convivido cotidianamente nos últimos quase 2 anos já, né? E, então, eu agradeço bastante. Vou passar, né, a palavra primeiro para a professora Cátia, né? E depois para o professor Cante, seguindo aí, ó, as mulheres primeiro, e aí, no final, eu tento amarrar a discussão e comentar algumas questões. Agradeço muito e é um prazer enorme a gente estar organizando essa live. O público, né, presente, público muito grande. A gente espera que vocês gostem, participem, todo mundo que está ouvindo nos outros canais, né, no YouTube, no Facebook, né? Então, é isso. Obrigado, gente. Boa noite e vamos nessa. Vai ter um sorteio no meio do livro aí com uma pergunta e aí depois a gente faz essa pergunta. Obrigado. Gente, boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria demais de agradecer o convite para participar dessa mesa. Só para frisar, Cátia, desculpa, mas a gente combinou 20 minutos cada um e depois para ter um debate, tá? Só que eu esqueci. Tá. Mas eu, além de agradecer, eu queria dizer que eu estou muito feliz em encontrar vocês, compartilhar essa mesa, né, esse painel, com o professor Cante de Lima, que foi meu orientador, que é o coordenador do nosso INEAC. Então, além de sermos Marcelo, um companheirão também, alguém com quem, além de lá no INEAC, tenho dialogado muito sobre as questões sobre prisão, não é? Lembrar também que nós 3 somos de 3 diferentes universidades federais, mas fazemos parte desse mesmo grande Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o INEAC, não é? Que está completando 11 anos, não é, esse ano, mas que antes desses 11 anos já tinha uma rede enorme, e, se eu não me engano, foi a partir de um Pronex, não é isso? Que a gente vai saber explicar melhor,
mas esse INCT que junta pesquisadores e pessoas queridas de várias partes do mundo, do Brasil inteiro, né? Então, eu acho que é importante a gente estar aqui, esse momento é importante de podermos nos ver, de estarmos presentes, essas atividades que eu acho que têm mantido a gente vivo também, né? E o que eu vou trazer hoje para conversar com vocês é fruto de um diálogo no interior do INEAC, né? É fruto de um diálogo no interior do grupo de pesquisa que eu coordeno, do CNPq, que é o GP100, né? Onde eu tenho vários orientandos que estão aqui presentes nessa mesa hoje também, e com outros grupos, o NECVU, coordenado pelo professor Michel Mícia, onde eu também sou associada, né? E outros colegas, né? Tenho dialogado muito também com Rafael Godoy, né? Então, na verdade, uma construção de uma reflexão coletiva, né? E antes de mais nada, eu queria assim estressar que falar da prisão, né, ou estudar a prisão hoje ela é uma chave de leitura do mundo contemporâneo, né, concordando com Fassan. E ela, tanto pelo modo como acontece o superencarceramento, ou seja, como nós enchemos essas prisões, e ao mesmo tempo como tratamos essas pessoas que estão lá dentro, né? Então, eu acho que nos faz pensar principalmente sobre essa sociedade punitiva, extremamente punitiva, não é? De um ordenamento social e jurídico altamente seletivo e hierárquico, não é? E racista, né? Acho que o racismo é um ponto que os estudos sobre a prisão e essa realidade da prisão traz para a gente refletir, né? Então, eu acho que falar de prisão é também falar do racismo que nós temos na nossa sociedade, né? Como o tema atravessa, né, a questão do processo, do do processo penal, eu queria assim estressar de onde eu estou partindo, né? Lembrar que no INEAC a gente faz estudos comparativos, né, de uma perspectiva comparada a partir do contraste, e o comparando principalmente com os Estados Unidos, Brasil, posteriormente França e Canadá, que vem de uma tradição que o professor Roberto Cândido de Lima vem desenvolvendo, né, ao longo dos anos da sua vida, de pesquisa, de reflexão. E aí eu digo que o Código de Processo Penal ele é um dispositivo, né, do direito que recomenda procedimentos de aplicação de penas e, junto com o Código Penal, classifica condutas, né, conforme diferentes tipos criminais. Então, ele constitui, assim, vamos dizer, um modelo de classificação dos indivíduos e da ordem social brasileira, né? Então, ele está embasado na lógica do contraditório, lembrar, inclusive, das contradictas do sistema inquisitorial, desde os séculos XI e XII, e aí se caracteriza como um sistema que não busca o consenso, mas se baseia e se legitima numa tentativa sistemática, né, de desqualificar o discurso da outra parte que se encontra em conflito. Então, podemos dizer, né, segundo Cândido de Lima, que é um sistema de dissenso infinito, que só é interrompido por uma terceira parte, que decide qual dos contendores tem razão, definindo externa e monologicamente, no caso que eu venho, né, nos casos que eu venho estudando, no judiciário e na prisão, definindo principalmente as sentenças, né? Por exemplo, eu queria dizer, né, eu gostaria de começar, na verdade, por algumas hipóteses de conclusões, né, a partir dos dados e depois até chegar aos dados, né? Eu acho que já tem um acúmulo muito grande, né? Durante a pandemia, eu acho que a pandemia, a quarentena, agravou, né, o impacto da Covid no sistema prisional, ampliou a situação da população pobre e negra, né, que vive hoje
em privação de liberdade, não é? E eu acho que tem muitos trabalhos, além, né, das recomendações, das portarias, dos protocolos nacionais e internacionais, tem uma produção já muito grande de pesquisadores, não é? E que também estão dialogando com entidades da sociedade civil. Acho que a presença e a força de entidades da sociedade civil está muito grande nesse momento, não é? E é graças a ela, eu poderia citar vários, não é? Por exemplo, tanto o mecanismo nacional quanto estadual, no caso do Rio de Janeiro, né? De prevenção e combate à tortura, a pastoral carcerária, o IDDD, o ITTC, Justiça Global, elas existem, os grupos de familiares de pessoas privadas de liberdade. E ontem, o que fez mudar um pouco também o rumo da minha apresentação, eu recebi os relatórios, não é? 2 relatórios, um do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Insegurança, Violência da Sociedade de Criminologia da América Latina, e o de monitoramento, né, do CNJ, que foi divulgado ontem, além dos trabalhos de pesquisadores independentes também, grupos de pesquisa e do Infovírus, porque um dos problemas que nós temos encontrado hoje para tentar como é que se diz, minimizar, não é? Os efeitos da Covid no encarceramento, tem sido possível, principalmente graças a entidades da sociedade civil, a outros organismos, né, do Poder Executivo. Monique está me lembrando aqui, chamando a atenção, né, de organismos de órgãos públicos, como o mecanismo, por exemplo. Os estaduais são, no caso do Rio de Janeiro, ligado à Alerj, tá? E essas entidades e estes organismos que têm, por diferentes esforços e grandes esforços, procurado informações, não é? E têm monitorado o que está acontecendo dentro do sistema prisional. Porque no nível dos estados, as secretarias estaduais, e o caso do Rio de Janeiro é um exemplo, né, não tem divulgado dados, não é? Uma das medidas tomadas foi o fechamento total, inclusive a proibição de visitas de familiares. Então, isso tem, de certa forma, agravado a situação. Eu acho que há uma tentativa das instituições estatais de isolar as prisões, mas é possível, e eu me pergunto, é possível impedir que o vírus chegue no cárcere, apesar desse fechamento? Há uma heterogeneidade nisso que se denomina sistema prisional brasileiro, que, de certa forma, aponta para maneiras distintas de se lidar com a gestão das vidas, né, e das unidades prisionais. Tanto das pessoas privadas de liberdade, quanto dos servidores, né? De um lado, nós temos orientações gerais de organizações sanitárias nacionais e internacionais, que estabelecem protocolos de cuidados, de prevenção e de proteção, né? Mas são protocolos para um perfil de pessoas com acesso aos bens de proteção e prevenção. E, de outro lado, nós temos condições paradoxais que favorecem o justo oposto, né? A superlotação carcerária, as doenças pré-existentes, não é? Como, por exemplo, a tuberculose, a sífilis, o HIV, não é? Nós temos uma grande população carcerária dentro do grupo de risco, não só pessoas idosas, mas com diabetes, com problemas cardíacos, baixas condições de saúde, né, e de assistência de saúde dentro dos presídios, a intermitência do fornecimento de água, a precariedade da alimentação, não é? A precariedade do pessoal ligado à área de saúde, não é? E também a questão de que os servidores dentro, né, das secretarias estaduais de administração penitenciária mal têm plano de carreira, não é?
Então, a gente está tratando ali dentro das pessoas privadas de liberdade e também daqueles que administram essas unidades, né? Então, há muitas... a população carcerária, ela já é a priori marcada pela exclusão social, né? Seguida ou constituída por aquilo que o Luiz Roberto, o querido professor que está aqui presente também, não é? Vem chamando de exclusão discursiva, de sujeição civil e da sujeição criminal, conforme Michel Missy conceito que Michel Missy já desenvolveu e tem usado nas suas análises sobre criminalidade no Brasil. Há muitas declarações, protocolos e recomendações sobre o dever ser, mas qual é o significado prático disso para salvar vidas, né? Há uma disputa de narrativas entre poderes para definir quem vai dizer o que está correto no tratamento das pessoas privadas de liberdade. Mas, na prática, quem vai lá e faz ou determina acaba sendo governos de Estado. Há uma hierarquia perversa dentro das próprias secretarias de administração prisional que faz com que a gestão das unidades dependa das orientações e instâncias superiores, né? Do ponto de vista das instituições, por exemplo, Rafael Godoy, numa apresentação na segunda-feira no IFIX, ele destacou, por exemplo, que no mês de junho ele tem acompanhado, né, o desenvolvimento e o impacto do coronavírus nas prisões, vem se caracterizando por uma certa desmobilização do tratamento da pandemia e principalmente no caso dos presídios, né? Nós temos uma crise política e sanitária que nos deixou sem ministro da Saúde, né? Que criou no Rio de Janeiro, nos deixou também sem um representante no DEPEN. No caso do Rio de Janeiro, nós temos foi criado um comitê de gestão da pandemia, mas sem que tivesse um representante da sociedade civil e nem mesmo alguém do próprio mecanismo, né? E não tem, nesse comitê gestor do Estado, não tem nem médicos ou profissionais de saúde externos ao sistema, né? O relatório do Centro de Estudos Latino-Americanos, que fez um levantamento em 18 países, né, analisando as informações de 27 sistemas, ou seja, unidades prisionais e secretarias, gestores, né, demonstraram que é um traço comum na América Latina o superencarceramento, né, e que essas populações encarceradas constituem um grupo de risco, são muito precarizados esses sistemas para lidar com a gestão da vida das pessoas. E uma coisa que eu acho importante destacar é que tipos de medidas vêm sendo tomadas, né? E é incrível como a maioria delas se concentra na restrição de visitas dos familiares às unidades prisionais, ou seja, as pessoas privadas de liberdade ficam sem ter um contato externo, não é? Em geral, o abastecimento de bens essenciais dessas pessoas privadas de liberdade, desde alimentos até os produtos necessários para a higiene pessoal e para a limpeza do chão, das celas e tal, esse abastecimento, em grande parte, é feito, complementado pelas famílias, né? Então, no caso da América Latina como um todo, são 96%, né, de medidas restritivas de visitas, 90% de suspensão das atividades educacionais, temos também 52% da suspensão de atividades laborais e 80% de ajuste de setores exclusivos para pessoas contaminadas, que no caso do Brasil, pelo esforço da sociedade civil e desses órgãos, não é, de governo, mas que atuam monitorando o que acontece dentro das unidades prisionais, não é? No caso do Brasil, houve uma pressão da base contra o uso desses containers para
para serem utilizados como lugares para isolamento dessas pessoas, né? Então, até que ponto realmente essas medidas impedem a contaminação e a morte dessas pessoas, né? E isso nós vamos ver no relatório do CNJ, né, que saiu ontem, né, que é um órgão máximo do Poder Judiciário, né, e que está fazendo agora o monitoramento semanal dos casos do sistema prisional e socioeducativo, tá? No sentido de guiar as ações do judiciário no contexto daquela recomendação 62 que foi aprovada em março desse ano, já durante o período de fechamento, porque no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, inclusive o meu trabalho de campo, no dia 13 de março, não é? Que eu estava em campo e foi recebida já uma orientação que haveria o fechamento e nem os familiares ou visitas íntimas iam acontecer, né? Entre março e maio, o CNJ relata, né, registrou que 32 mil pessoas, ou seja, 32.500 pessoas, ou seja, menos de 5%, foram retiradas das unidades prisionais, né? A gente vê a importância da política de desencarceramento para evitar e reduzir o contágio. A pandemia, apesar desse fechamento todo, ela provocou um grande impacto, tanto em contágio como em óbitos, não é? Porque nos dois casos, no caso de contágio, nesse período, no último mês, aliás, de meados de maio até meados de junho, o contágio cresceu 180%, gente. E os óbitos, o número de óbitos cresceu 100% em um mês, né? Apesar do número total de servidores ser bem menor do que o número de pessoas privadas de liberdade, a contaminação dos servidores tem sido bem maior, né? Por outro lado, o número de óbitos das pessoas privadas de liberdade é bem maior do que dos servidores, né? E por região, o relatório do CNJ demonstra também o seguinte, que, quanto ao contágio de presos, as regiões mais atingidas são o Centro-Oeste, com 37,3%, e o Nordeste, com 27,9%. E no caso de óbitos, o Sudeste é o que tem mais óbitos no sistema prisional, se caracterizando por 55,6% do número de óbitos, seguido do Nordeste, né? E entre os servidores, há mais casos de contágio no Norte e no Nordeste, mas em termos de óbitos, os maiores números de óbitos dos servidores são no Sudeste e no Nordeste, né? Uma das queixas que nós temos visto no caso do Rio de Janeiro, né, seria, como eu já mencionei, essa falta de transparência da SEAP, a falta de acesso ao sistema de saúde, a incomunicabilidade das pessoas privadas de liberdade. A Resolução 10, por exemplo, que impede que as pessoas sejam periciadas por profissionais externos ao sistema, ou com identificação, ou a própria identificação da causa-mortes, que seja feita por profissionais externos, não é? E uma pesquisa da Fiocruz já tem demonstrado o quanto a natureza desses óbitos tem sido transformadas, porque não há material, não há insumo suficiente para fazer testes, para fazer exames, para realizar os óbitos, e nem os profissionais qualificados, né? Algumas pessoas têm me perguntado se há instrumentos jurídicos para minimizar os impactos da Covid-19 no sistema prisional. E eu digo que sim, né?
Em primeiro lugar, um dos obstáculos é a própria não aplicação da lei de execuções penais. Eu acho que tem um som paralelo. Posso continuar? Eu acho Vou que terminar a minha parte. Algum som aberto. Eu acho que agora desativou, né, Kátia? Tá. Pronto, cara. Então, a lei de execuções penais, não é? Ela não é plenamente aplicada. Nós temos, por exemplo, prisão de pessoas, nós temos presos provisórios que não têm ainda condenação. E um exemplo disso, eu tenho pesquisado com a professora Cristiane Russomano Freire, que está aqui também, a querida Tite, né? Nós analisamos o artigo, a aplicação do artigo 318 do Código de Processo Penal, que diz respeito, não é, com a redação desse artigo, a nova redação desse artigo, autoriza ou beneficia, vamos dizer assim, mulheres grávidas ou mães de crianças até 12 anos de idade, né? Nós analisamos 300 acórdãos no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, ou seja, entramos na página do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, para ver, né, buscando nos acórdãos as sentenças e as justificativas dos juízes para denegação desse direito das mulheres presas provisórias, né, poderem progredir ou poderem substituir essa pena pela prisão domiciliar, né? A maioria dos pedidos, e isso empiricamente está sendo observado também, mas a maioria dos pedidos são negados, não é? E aí eu chego nesse segundo ponto, porque nós temos juízos morais que justificam e definem essas sentenças, não é? Tem um dos casos aqui no Rio de Janeiro, não é, que o desembargador diz o seguinte, ele fala assim, a paciente, que aliás é uma curiosidade, eu acho que a gente tem que desenvolver uma reflexão sobre isso, essa maneira como as pessoas presas são tratadas principalmente em nível de habeas corpus, né? A explicação que eu tive de amigos da área do direito é de que o habeas corpus é tido como uma espécie de um remédio para tratar daquelas pessoas que estão sofrendo, não é, algum tipo de risco à sua vida, né? Então, são pacientes. E aí, esse desembargador diz o seguinte, essa mulher, ele está analisando um pedido de uma mulher, e ele diz assim, ela não tem antecedentes criminais, né? Na época da prisão, ela tinha um trabalho formal, ou seja, com carteira assinada, ela tinha residência fixa, e outra coisa que às vezes é um problema no caso das mulheres grávidas e que ela tinha, era a certidão de nascimento da criança, ou seja, ela comprovava a maternidade, né? Mas ele diz o seguinte, mas mesmo assim, eu não vou aprovar, né? Eu não vou conceder esse direito, porque ela é uma ameaça à ordem pública. Então, nós temos, na verdade, na justificativa desses magistrados, não é, um atravessamento... Kátia, queria só te pedir para concluir. Tá, vou concluir aqui, então. Uma combinação entre juízos morais, não é, e... perdi agora. E essa questão da ordem pública, né? Ou seja, essas mulheres, em algumas sentenças, por exemplo, esses juízos morais, eles se multiplicam em diversas dimensões. É juízo moral porque, assim, num único caso, numa única sentença, era uma mulher que ela tinha criança, tinha filhos, por que não pensou antes, por que estava com uma quantidade X de maconha?
era maconha, né? E ela se encontrava às 11 horas da noite num local ermo, perto de, não lembro se era boca de fumo ou o que era. Então, nós temos uma questão temporal, uma questão espacial, que também são submetidas a juízos morais, né? Moralidades territoriais, moralidades temporais. E aí queria frisar também, a maioria, né, dessas mulheres, eu tenho me debruçado muito sobre a questão da condição das mulheres, em particular das mulheres grávidas e mães, não é? A maioria delas, 62% do que eu e Titi pesquisamos, 62% foi por tráfico de drogas, 11% por roubo, 9% por furto. Sabe quanto por homicídio? Somente 6%. Tá? Então, em sua maioria, são mulheres que não praticaram crime contra a vida, nenhum crime hediondo, a não ser eventualmente ter sido pega com alguma quantidade de drogas, e drogas, né? A lei de drogas, o Marcelo, mais do que ninguém, né, estudou essa questão, sabe nos dizer, encarcerou muitas mulheres, né? Então, é uma pergunta que eu, né, para encerrar essa parte, o professor Michel Misse tem refletido muito, na segunda-feira que passou, ele falou muito sobre isso, que valor moral é esse que é atribuído à vida numa sociedade como a nossa? Né? Que valor moral é esse, ou que contrasta com uma espécie de um valor moral da propriedade, né? Parece que a propriedade tem mais valor do que a vida, né? E eu acho que estudar a prisão e se debruçar sobre a questão prisional é tratar disso, né? Tratar dessas pessoas que são negras, pobres, que são negligenciadas antes de estarem na prisão, não é? E que, mais uma vez, né, eu lembro que a prisão, então, ela é uma chave de leitura para a nossa sociedade contemporânea, né? Para o modo como enchemos as prisões e para o modo como tratamos as pessoas que ali vivem. Gente, obrigada pela atenção. Desculpa se eu me estendi. Obrigado, Kátia. Muito obrigado pela apresentação. Foi ótimo passar para o professor Kant, agradecer novamente a presença. Professor, um prazer, né? O ano passado todo entrei no presídio de Benfica para realizar pesquisa de audiência de custódias e prisões orientada pelo professor Kant, né? De alguma forma um diálogo também com a minha tese de doutorado, que a professora Kátia citou, sobre a lei de drogas, defendida sob orientação do professor Marcos, na USP. Então, muito obrigado, Kant, e aí passo a palavra. Ok, boa noite. Eu quero agradecer, né, o convite do Marcelo e também o convite da Andep, né, para estar aqui com vocês hoje. Comentava que essa pandemia, né, mudou o nosso ritmo de trabalho, de interação, né, com o mundo que nos cerca, porque a gente está parado, né, mas o mundo fica desfilando na tela do nosso computador ao vivo, né? Então, isso é uma nova dimensão, né, da ubiquidade que todos nós adquirimos, né? Então, é uma situação bastante... e ela produz cansaço, né? Depois de um certo tempo, a gente fica... Estou hoje desde de manhã aqui no computador. Bom, eu queria inicialmente chamar a atenção para uma coisa, o seguinte, essa questão da pandemia é uma questão de saúde pública, mas a maneira como ela se apresenta e como ela está sendo tratada no Brasil deu visibilidade a uma série de princípios, uma série de estratégias, uma série de técnicas que são frequentemente empregadas na segurança pública e que já estão naturalizadas. Quer dizer, na segurança pública, isso está uma coisa naturalizada, é assim que se faz mesmo, mas na saúde pública há uma série de pensamentos, de conhecimentos, né, inclusive já alicerçados e já institucionalizados, né, no Sistema Único de Saúde, por exemplo, no Brasil, onde o choque de duas perspectivas distintas
de como tratar, né, vamos dizer, ameaças à ordem pública, né, aparecem com maior clareza e com maior reação, coisa que não acontece na segurança pública normalmente, né? Eu falo da questão de que a segurança pública naturaliza no Brasil, né, que a forma como a estratégia de tratar com conflitos na segurança pública é a estratégia repressiva, né? Ela se opõe, né, e tem se oposto, com algumas exceções, né, sistematicamente, às estratégias preventivas e aquelas que procuram evitar, né, não só as transgressões, mas também socializar as pessoas de uma maneira que elas possam considerar que as regras que elas estão, às quais elas estão se submetendo, são protetoras delas mesmas, né, e dos seus concidadãos. Então, essa questão ficou muito clara ultimamente na segurança pública, com esses brados, né, de que as medidas preventivas de confinamento social, que esse negócio de isolamento é brincadeira, né? Não tem ninguém isolado, está todo mundo confinado num espaço físico determinado, né? Mas nós estamos em contato com familiares, estamos em contato com outras pessoas através da internet, etc. Então, esse confinamento domiciliar, ele afeta a liberdade das pessoas. Então, a gente vê que existe um valor liberdade, que parece um valor absoluto, que se ergue, né, contra as regras de prevenção e que tem que ser preservado, né, em prejuízo da igualdade, que é a igualdade que todos têm, os direitos iguais que todos têm, a sua vida e a preservação da sua vida e a da vida alheia também, né? Então, essa discussão é muito interessante do meu ponto de vista, do meu ponto de vista, porque a gente vê que a liberdade, certamente, desde o começo, não ia se, vamos dizer, espalhar pela sociedade brasileira da mesma maneira, né? Nós tivemos desde o começo, eu tenho escrito no blog Ciência e Matemática do Globo, acho que vi umas 3 ou 4 vezes sobre isso com colegas, né? Mas a primeira coisa que deu para notar foi que as medidas de prevenção, né, que foram veiculadas logo no início, implicavam lavar a mão com água e sabão, né, manter o isolamento, etc., etc. E isso era só possível para uma parte da população, né? A outra parte da população tinha que se deslocar nos veículos lotados, não tem água, né? Não tem acesso à água corrente, não tem acesso ao sabão, etc. Quer dizer, tem muita dificuldade com essas questões higiênicas, mas, vamos dizer, para esse tipo de população, né, de segmento da sociedade, ninguém pensou em nenhuma, vamos dizer, diretriz, né, universalizável, vamos dizer assim, né? E poderia haver várias, mas isso não foi pensado. Então, isso me leva a pensar, né, quer dizer, há uma coisa já antiga que nós vimos discutindo já há muitos anos, né, que eu trabalho com isso desde a década de 80, sobre essa questão do significado, né, que esses modelos de direitos, porque aqui, tanto no caso da saúde pública como no caso da segurança pública, nós estamos falando do direito da liberdade, né? No caso da segurança pública, a privação da liberdade, né? No caso dos presos, e no caso da saúde pública, né? Estamos tratando da vida, do direito à vida, do direito ao exercício, né, da sua cidadania, etc. E nós estamos lidando, então, com um núcleo de direitos, né, que é muito caro ao direito burguês, né, capitalista, desde o final do século XVIII, XIX, que é uma questão dos direitos civis, né? Direitos civis que são, entre eles, esse direito à liberdade, né, à locomoção, etc. E se a gente pensar aqui no Brasil, né, quer dizer, quando nós viramos um Estado, né, independente, em 1822, o Brasil, diferentemente do resto da América Latina, ele não se tornou uma república, ele se tornou um império, né? E um império bastante característico, porque ele se tornou um império
cuja sede estava no mesmo lugar da monarquia absoluta que veio para cá, para o Brasil, e ficou aqui durante 13 anos. Quer dizer, e quem ficou no lugar desse rei absoluto foi o filho dele. Depois esse filho se tornou monarca em Portugal, já não tão absoluto, né? Já as cortes de 1821 teve os poderes diminuídos, mas depois sucedeu o filho dele também. Então, não é um império como o Império Napoleônico, né? Que é um império em que Napoleão tomou conta lá da Europa, botou os irmãos todos para governar aqueles países e está feito o negócio tal. O poder estava espalhado no território e o poder era dele, né? Aqui não. Aqui há um poder dinástico, claramente reproduzido na colônia, né? Na ex-colônia, agora o Estado brasileiro. Esse Estado, então, imperial, né, ele estabeleceu a desigualdade de direitos entre os brasileiros, né? Não só trata apenas da colônia como metrópole, mas de dentro do Estado brasileiro nós temos nobres e plebeus, né? Então, temos diferentes tratamentos jurídicos para pessoas que são todas partes da sociedade brasileira. E, mais do que isso, temos escravos. E a situação dos escravos é peculiar, porque, embora eles não fossem sujeitos de direito civil, eles eram sujeitos de direito penal. E eles, no caso do direito civil, eram considerados semoventes, quer dizer, equiparados a animais domésticos ou domesticados. Não eram pessoas físicas, do ponto de vista jurídico, né? Mas eles eram passíveis de serem penalizados pelo direito penal. Então, já se vê aí que há uma distinção, né, entre a sujeição penal e a sujeição civil, né, desde o começo do nosso Estado brasileiro. Isso, inclusive, se reflete até hoje, contemporaneamente, não nesse momento, mas já houve muita discussão sobre essa questão da maioridade penal, né, que todo mundo quer diminuir a maioridade penal, mas ninguém fala em diminuir junto a maioridade civil. Quer dizer, o cara pode ser preso, mas não pode casar, pode ser preso, mas não pode votar. Quer dizer, é uma coisa, né, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? A pessoa cresce para um lado, mas não cresce para o outro. Eu acho isso aí muito divertido, porque ninguém se dá conta, né, de que essa maioridade jurídica devia estar articulada, no mínimo, né, no mínimo articulada em termos de idade, mas não está. Né? Então, já se vê a naturalização, né, de que a lei penal é uma coisa e a lei civil é outra coisa, né, o que é um problema sério. Esse sistema todo, né, ele é interessante. O século XIX ele não fez um Código Civil. Esse império não conseguiu fazer um Código Civil, provavelmente por causa desse problema aí que eu falei dos escravos, né? Só saiu um Código Civil em 1916. Mas ele fez 3 Códigos de Processo Penal e um Código Penal. Isso é muito interessante também, que a força legislativa, né, do Parlamento brasileiro se concentrou nos mecanismos de repressão, né, e não nos mecanismos de produção dos sujeitos, né, do Estado, que eram sujeitos, digamos assim, como eu disse, desiguais, né, mas eram sujeitos de direito. E esses mecanismos de repressão culminaram em 1870 com a criação de uma lei processual penal que estipulou determinados institutos que funcionam até hoje no Brasil, né? E, entre eles, o inquérito policial. O inquérito policial é uma atividade supostamente administrativa que precede o processo penal, mas que, no fundo, estabelece a culpabilidade pelo executivo de uma determinada pessoa. Então, é uma coisa única no sistema ocidental que o executivo, né, antes do judiciário, se pronuncie juridicamente sobre a culpa de uma pessoa acusada de alguma coisa, né? Porque, normalmente, o que a polícia faz é investigar, levar os fatos da investigação ao promotor, né, a pessoa que acusa, e a pessoa que acusa que é do judiciário, que vai formular esta criminalização do fato. Como diz o professor Michel Miss, né, quer dizer, existe a criminação, quer dizer, você dizer que uma coisa é um crime, existe a incriminação, que é isso, você dizer que uma pessoa cometeu aquele crime, e tem uma terceira coisa, que é a criminalização, quer dizer, a tipificação legal do que o incriminado cometeu.
né, como crime. Então, esses 3 mecanismos, em geral, estão separados e estão no âmbito do judiciário, mas aqui não estão no âmbito do executivo. O que acontece, na prática, é que uma enorme quantidade de pessoas, hoje, que vai presa, é presa em flagrante. Esse auto de flagrante é lavrado pelo delegado na delegacia e ele vai para o judiciário para ser examinado pelo promotor, que, evidentemente, já tem um documento de fé pública emitido por um cartório policial, né, e por uma autoridade policial, que, para, vamos dizer assim, ser desfeita, precisa de argumentos jurídicos fortes, né? Ou seja, você precisa provar que aquela coisa que tem fé pública não é verdadeira, né? A coisa que tem fé pública, exatamente, a presunção é de que ela é verdadeira, a presunção jurídica. Então, essa invenção, a verdade, vai separar 2 tipos de processo. Quer dizer, o processo que começa com flagrante e começa com a incriminação, daquele processo que começa assim, mas depois vai para o judiciário, onde ele vai ser tratado com a lógica do contraditório. E aqui eu quero fazer um reparo, porque a lógica do contraditório não é o princípio do contraditório. O princípio do contraditório é aquele que você tem direito de responder toda vez que você é acusado de alguma coisa civilmente, ou no direito do trabalho, ou no direito penal. A lógica do contraditório é essa, que você tem que divergir infinitamente até que uma autoridade se manifeste sobre quem é que tem razão. E, nesse sentido, né, vamos dizer, você no Brasil também tem uma coisa única, que essa autoridade que se manifesta, ela tem o arbítrio de tomar a decisão que ela deseja ter, né, de maneira livre. E depois ela justifica essa decisão. Então, você, o juiz, né, ou o seu assistente, etc., examina os autos do processo, toma uma decisão e depois justifica isso juridicamente, né, do ponto de vista da doutrina, etc. Então, essa decisão inicial, né, é tomada olhando um processo que não contém consensos, que não contém fatos, que não contém aquilo que se chama de evidências, ou seja, de coisas que foram selecionadas e que são trazidas para o processo para poder ser observadas e reunidas e formar o convencimento das pessoas que trabalham no processo. Então, nesse movimento, eu faço uma coisa muito complexa, porque o direito processual penal ele funciona com o princípio da verdade real. Então, eu meio que confundo a verdade fática, que foi aquela passível de investigação, que não é real, porque ela é uma reconstituição, esse nome não seria adequado, mas vamos dizer que é uma verdade fática, eu confundo com a verdade que pode ser provada, né? Exatamente o processo no Ocidente, né, nesse sistema capitalista, é uma forma de você garantir que os indivíduos não vão ser processados e condenados por causa de coisas que não podem ser provadas, né? No nosso caso, as provas e os fatos ficam por conta do juiz. O juiz é que resolve o que é prova, o que não é prova, o que é fato, o que não é fato. Não é o processo. E os impedimentos, né, que retiram do processo judicial a realidade fática, em outros países, não é isso que acontece no Brasil. Então, temos esses elementos aí que, reunidos, definem claramente o caráter inquisitorial, ou seja, de presunção da culpa das pessoas que são indiciadas em inquéritos policiais na polícia, porque foram presas em flagrante ou que foram investigadas. Não é isso? Ora, esse Código de Processo, ao mesmo tempo, ele prevê tratamentos desiguais para as pessoas acusadas, né? Existe um instituto da prisão especial, por exemplo, que é uma que diz que, se eu tiver um grau, por exemplo, de instrução superior, eu tenho direito a um tratamento especial. Fico separado dos presos comuns. Isso que a Kátia falou, né, que seria um direito da mulher que está presa provisoriamente, que, durante o processo, ela ficar com os filhos, etc., e que nós vimos recentemente, né, que a mulher do governador teve esse benefício, né, do ex-governador Sérgio Cabral, teve esse benefício aqui no Rio. Isso já existe
por exemplo, só se ela tiver um curso superior. Se tiver curso superior, ela já vai para um lugar separado. Não vai para casa, mas vai para um lugar separado. E, no entanto, né, há uma dificuldade de conceder a essas outras mulheres uma coisa que está prevista na lei também. Então, a prisão especial não tem problema nenhum. A pessoa tem uma ocupação ou tem uma formação, né, profissional, militares, religiosos, pessoas com curso superior, etc., elas estão recolhidas diferente dos presos comuns. E a outra, que é o foro privilegiado, a prerrogativa de função, né? Que é uma coisa que nós temos visto aí, depois da Lava Jato, Mensalão, ficou uma coisa muito comum, né? Nós vemos pessoas que exercem funções públicas serem julgadas por tribunais e não na primeira instância, né? Porque, com a vantagem de que os tribunais não fazem a instrução dos processos, e esses processos usualmente prescreviam, né? Ou eram anulados, né? por falhas no inquérito policial. E depois do Mensalão, quando o juiz Barbosa, resolveu instruir os processos e tal, foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal instruiu processos que estavam com ele, né? Porque, em geral, isso não é tarefa do tribunal, isso é tarefa da primeira instância. Ouvir processos, etc. Então, nós vemos que, vamos dizer, esse tratamento desigual, a mensagem que ele passa para todos nós, que somos cidadãos brasileiros, é que eu não preciso saber o que a lei diz, né? Eu preciso saber quem é que vai interpretar a lei, eu quero saber também quais são os privilégios que eu tenho ou não tenho diante da lei. E pessoas que não têm privilégio, naturaliza-se que elas terão um tratamento desigual das pessoas que têm um privilégio qualquer, né? A relevância disso, qual é? É porque eu naturalizo exatamente esse tratamento que não é uniforme, dado pela mesma lei, mesmo crime, mesma coisa, mas, de acordo com o status da pessoa, o tratamento muda, né? E, com isso, eu escapo dessa ideia de que o nosso direito é um direito, vamos dizer, contemporâneo, é um direito penal e um processo penal que trabalha com dispositivos de disciplina e de sequestro, etc., porque nesses Foucaultianos dispositivos de sequestro, a primeira coisa que se faz é ter um tratamento uniforme, né, a todos dentro da norma e impor-lhes a normalização, né? E aqui não existe a prisão, não existe na cadeia, né? Eu acompanho isso há muitos anos, né? Desde a década de 80, etc. As penitenciárias, as cadeias, têm uma característica no Brasil muito interessante, porque quem vigia nas penitenciárias não é o guarda que vigia os presos, são os presos que vigiam o guarda, né? Então, é usada essa inversão do mecanismo de disciplina, porque exatamente não é um mecanismo de disciplina, é um mecanismo de repressão, né? E as pessoas reagem à repressão dessa maneira, cuidando do repressor e fazendo as coisas que elas estão querendo fazer e continuam fazendo. Essa característica também da nosso tratamento prisional, né, que está de acordo com a ideia de que há pessoas que merecem esse tratamento e pessoas que não merecem, né, está também voltada para a ideia de que a prisão não é apenas a privação da liberdade, né, que o direito, a prisão interfere exatamente nesse direito de locomoção, né, não é só isso, porque essas pessoas, afinal, não tinham esse direito, né? O direito civil, como eu disse, de livre locomoção e outros mais, né, de contratação, de livre expressão, né, todos esses direitos fundamentais e direitos iniciantes, né, toda essa arquitetura jurídica, esse direito não é igualmente distribuído pela sociedade, né, apenas para aquelas pessoas, como diz o professor Luiz Roberto, que nos acompanha aí, que possuem substância moral digna, né? Quem não tem substância moral digna não merece esses direitos.
Então, o sujeito não tem direito à liberdade se ele mora na favela, mora na comunidade, não pode sair porque a facção não deixa, não pode se locomover, não pode isso, não pode aquilo. Se a liberdade dele na vida civil já está restrita, quando ele vai para a cadeia, ela continua restrita. Então, não mudou muito, né? E muitos carcereiros, né, costumavam dizer que, ora, bola, o sujeito aqui tem casa, comida e roupa lavada. Está muito bem, que isso ele não tem lá na favela, né? Porque liberdade lá ele não tem e aqui também não tem. Então, essa questão, né, interfere fundamentalmente na ideia de que a prisão é um castigo, que o sujeito tem que estar lá para pagar, é uma pena restitutiva, não é uma pena, né, do ponto de vista da criminologia, etc., não é uma pena regulatória, não é uma pena disciplinar, etc., mas é restitutiva, para pagar o mal que ele fez à sociedade, né? Então, esse discurso desse desembargador, né, que a Kátia acabou de mencionar, ele está dizendo isso. Essa pessoa não tem uma substância moral digna e ela tem que ficar na prisão porque ela tem que pagar por não ter essa substância moral digna e por ter feito coisas condenáveis. E não interessa que essas outras questões todas em volta dela, ter filho, não ter filho, etc., ela devia ter pensado nisso antes. E como ela não pensou, ela mostra mesmo que não tem uma substância moral digna, né? Então, isso é prova disso. E a ordem pública, né, como nós observamos nas audiências de custódia do Rio, há uma polêmica sobre isso, a audiência de custódia solta as pessoas ou não solta as pessoas, está muito divertido isso, porque uns dizem que solta e a gente vê que não solta, então está engraçado onde é que está soltando, porque a maior parte das observações dizem que ela não tem essa efetividade exatamente por causa do auto em flagrante do delegado. Ela funcionaria ou funciona nos Estados Unidos, que é a primeira aparição, a initial appearance, né, a preliminary hearing, o sujeito é preso, vai levar na frente do juiz, vai o polícia, vai o promotor, vai o advogado dele, vão as testemunhas para ver se a prisão foi feita de acordo com os protocolos que são necessários. Aqui não, aqui o sujeito isso já foi feito na delegacia. Quando vai para o judiciário, já está tudo registrado, né, pelo cartório, e é muito difícil você contrariar o que está registrado, né, mesmo você tendo provas visuais de que aquilo que você está vendo, né, não é o que está escrito, né? Então, é complicado, inclusive por várias razões que não cabe, né, discutir aqui. Então, vejam que nós estamos diante, né, de uma coisa, com isso eu estou terminando, né? O Brasil é um lugar muito peculiar desse ponto de vista, né? Eu tenho discutido isso bastante, com uma certa insistência por parte da minha parte e resistência por parte de algumas pessoas, né? Mas nós temos dois modelos jurídicos funcionando ao mesmo tempo, como eu digo, um se sobrepondo ao outro, mas os dois disponíveis, alternado e alternativamente, para o uso. Eu chamo um, que é um modelo piramidal, né, que é um modelo do império, é um modelo da monarquia, é um modelo de que há segmentos desiguais dispostos hierarquicamente na sociedade. Esses segmentos desiguais devem estar sempre em harmonia, né? A palavra pacificação é a palavra do direito o tempo todo para lidar com o conflito, que o conflito precisa ser pacificado. E a pacificação do conflito não quer dizer que vai administrar o conflito, quer dizer que você vai suprimir o conflito. Você pode pacificar suprimindo, você pode ficar botando ele para debaixo do tapete ou pode pacificar terminando com as pessoas que estão em conflito. Acabou o conflito. O que interessa é acabar com o conflito, né? Então, a pirâmide funciona assim, porque se as partes, os segmentos desiguais, a pirâmide se dissolve toda, né? E a pirâmide é uma pirâmide, obviamente, porque ela tem uma base maior que o topo. Então, nem todo mundo que está embaixo pode chegar em cima. Então, as pessoas têm que ficar no seu lugar e nos seus direitos, né, dos devidos direitos, e sofrer exatamente a aplicação das regras que regem essa pirâmide, que são regras iguais para todo mundo, desigualmente e particularizadamente, para cada segmento, para fazer justiça. Então, a aplicação da lei é particularizada de acordo com o lugar que a pessoa ocupa nessa pirâmide. Então, essa é a lógica da pirâmide. Por outro lado, nós temos uma outra lógica, que é a lógica ocidental, burguesa, né, que é um modelo jurídico que substituiu esse da pirâmide, que é de um paralelepípedo, né, onde está todo mundo está embaixo, pode chegar no topo, as pessoas todas
têm iguais direitos, mas são diferentes, o conflito é inevitável, e as instituições judiciais, jurídicas e prisionais, etc., vão tratar de administrar esses conflitos, de preferência administrar, evitando que eles ocorram, ou quando eles ocorrem, dando-lhes uma solução, né? Uma resolução do conflito. E é importante porque esse conflito ele é inerente à estrutura social, ele organiza a estrutura social. Então, o conflito não é algo indesejável, como é o caso da pirâmide, é uma coisa que precisa haver o conflito para que os métodos de administração desse conflito se aperfeiçoem. E, nesse modelo, o tratamento das regras é um tratamento que as regras são aplicadas de maneira uniforme e universal, quer dizer, a todos da mesma maneira. E o que acontece com isso, com a representação da regra? As pessoas consideram que as regras protegem as pessoas de abusos, né, do Estado, de abusos das outras pessoas, e que, por isso, elas se normalizam, né? É lógico que esse sistema, né, que naturaliza a igualdade, ele produz sistematicamente o desvio, né, que é um problema, e, eventualmente, ele produz também os chamados fora da lei, né, as pessoas que não querem entrar no sistema. Desviantes são aqueles que não podem, e os fora da lei aqueles que não querem. Por isso, inclusive, podem ser exterminados. Mas, do outro lado, né, quer dizer, o que acontece é que, como as regras são aplicadas particularizadamente de acordo com o status social esse que eu não estou dizendo que não tem nada a ver com economia, com a política, com nada, como diz o professor Roberto da Mata, pode ter a ver com as relações das pessoas, né? Os padrinhos que essas pessoas têm em lugares destacados da República. Como ela é aplicada particularizadamente, eu saber o que a lei diz e dizer para obedecer à lei é uma coisa meio... porque não adianta, né? O que adianta é saber quem é que vai aplicar a lei, como e quando, né? Então, a lei em si não quer dizer nada, porque ela tem que ser interpretada por uma autoridade, diferentemente da outra, que ela procura um significado consensual literal. Nesse caso, não tem consensuado, não, pelo contrário, é a autoridade que interpreta. E eu crio esse problema de que eu acho que as regras limitam a minha liberdade, que é como eu iniciei a fala aqui, né? As pessoas fazem passeata porque obedecer regra é coisa de otário, e as pessoas, então, querem ter liberdade. E a liberdade de um, ilimitada, evidentemente, que é a limitação da liberdade alheia, né? Então, nosso direito... Ia só te pedir para conclusão. Né? Eu sou formado em Direito, então, né, a gente passa a faculdade de Direito o tempo todo ouvindo falar nas liberdades públicas, mas não ouve falar das igualdades jurídicas, né? Nessa igualdade. Muito pelo contrário, nós temos um brocardo jurídico aqui que é sistematicamente repetido, que a regra da igualdade é quinhoar desigualmente os desiguais na medida que se desigualam. Ou seja, a regra de igualdade da pirâmide é uma regra de aplicação sistemática sobre a diferença, transformando a diferença em desigualdade e quinhoando, quer dizer, distribuindo desigualmente os direitos de acordo com essas diferenças substantivas que são encontradas na população. E é por isso que a população carcerária não merece o tratamento que deveria ter e que está escrito na Lei de Execução Penal, está escrito em opções de lugares, né? Está altamente legislado, mas o problema é que a falta que ele está legislado se esquece de dizer que ele está sendo aplicado a pessoas que não são representadas como possuindo esse mínimo de direitos, que deveria ser um mínimo de direitos extensivo a toda a população, mas que aqui continua sendo um mínimo de direitos reservado a parcelas da população, e os outros não têm acesso a esses direitos. E com isso eu encerro a fala e desculpe aí se eu passei. Obrigado, Kant. Obrigado, Kátia. Bom, vou comentar e pensar aqui algumas questões para a gente debater mais alguns minutos e acompanhar o chat aqui, quem também quiser participar, né? Fátima escreveu várias questões, Luiz Roberto, Tite, enfim, todos os colegas, professores, e aí eu vou repassando aqui para a Kátia e para a Kant, né? Eu queria comentar
o seguinte, né? Ouvindo vocês, pensar na questão da desigualdade, né, como estrutural, que a gente comentou, né? A gente tem escrito em diversos meios de comunicação sobre essa verticalização, hierarquização, a pirâmide, o paralelepípedo, né? Kátia traz isso relacionando com classe, raça, gênero, especialmente em relação às mulheres atualmente nos presídios, criminalizadas por drogas, né? Então, eu fiquei pensando aqui de que modo a gente pode estruturar, pegando as duas falas, primeiro, né, essa desigualização, essa característica desigual, desde o Código do Império, um dos nossos assuntos aqui da live, né? E aí lembrei da questão da criminologia no Brasil, né? Os trabalhos sobre essa virada do século XIX e XX, do Bretas, Max Alvarez, Andrei Conner, como é que isso estrutura essa recepção de ideias, um pouco pensando também no Schwartz, uma coisa de ideias, né, fora do lugar, um pouco que na lei de drogas aparece essa coexistência, né, entre um dispositivo ora igual, ora extremamente desigual e hierarquizado, e como é que isso se combina na atualidade, né? Porque pensando na pandemia e a gente colocando os presídios, né? Como é que isso é uma repetição, pegando essa questão que eu acho fundamental da outra live também que Kant diz, que é uma equiparação de alguma forma possível analiticamente, isso me parece muito interessante, entre sistemas, né? Entre sistema de segurança pública e sistema de saúde, porque essa desigualdade jurídica, econômica, né, política, de alguma forma, em relação à cidadania, os direitos da história de cidadania, ela se combinou agora mostrando exatamente para todo mundo algo que a gente estava descrevendo, né, há muito tempo, presídios e a questão da segurança pública, agora ela acopla, ela salta, ela mostra para todo mundo essa desigualdade dentro do sistema de saúde pública, dentro do SUS, eu estou pensando, né? Então, algumas questões que eu queria levantar nesse sentido e comentar. Primeiro, nessa certa normalização das mortes, especialmente na atualidade, nessa loucura da abertura. Então, como é que isso ganha desde lá da proposta de isolamento horizontal, a gente falou das máscaras, né? Desiguais, né? Do trabalho, né? Pensar que o Brasil, no último mês, perdeu 800 mil postos, né, de trabalho formais, evidentemente recaiu, né, sobre as classes pobres e desprivilegiadas, aumentando essa desigualdade. É um pouco isso que eu queria pensar aqui. Reabertura do transporte público, como a gente está vendo, né, uma loucura. E até a questão fim ou não liberação do isolamento. Né, já estou pensando muito nisso nesses dias. Isso já está recaindo e reafirmando essa desigualdade que a gente está escrevendo há muito tempo, né, no sistema de saúde pública, nos presídios. Então, um pouco isso que eu queria colocar para abrir, e aí vou lendo outras questões, né? Mas pensar isso, por isso que me parece que esses modelos, né, e essa comparação cada vez faz mais sentido entre os sistemas, né? E me parece que isso vai ganhar e está ganhando cada vez mais relevância, né? Até porque o Covid envolve isso, né? Eu fiquei pensando na fala da Kátia, é muito interessante isso da subnotificação, né? Acho que é uma questão já que a gente está fazendo há muito tempo, mas em relação aos presídios, e mesmo assim a desigualdade por região de óbitos e de tratamento, né? Fiquei super curioso para pensar o contágio em alguns estados, né, tem recebido, sei lá, mais ou menos tratamento, e ao mesmo tempo o óbito aumenta no Sudeste, então fiquei muito curioso com essa questão, sempre repondo aí as diversas formas de hierarquia. Então, é isso, a gente vai sortear aí ao final um livro, né, e repasso, então, para a Kátia e Kant comentarem um pouco isso, como é que estão vendo essa atualidade que muda o tempo todo, né? Já nessa liberação, pensando um pouco isso, né? Do quadro mais agudo, pensando no nosso pico, na atualidade, e aí vou também, né, convidar os colegas a se sentirem aí à vontade para ir perguntando e eu vou repassando as questões. Obrigado. Posso falar? Posso? Claro. Claro, Kátia.
Não, eu acho que esse debate é muito importante, né? E eu acho que, como eu tenho falado em geral, um pouco do que Foucault diz, né? A gente tem que falar sobre prisão, tem que saturar, né? Porque, repito, a prisão ela é uma chave para a leitura do mundo contemporâneo, e eu queria também reforçar esse cruzamento, né? Para além dessa perspectiva da desigualdade, conforme o professor Kant vem brilhantemente trabalhando e explicou agora, né? Tem algo que se estrutura também junto com isso, né? E que Marcelo também reforçou agora, que é uma questão de gênero e é uma questão racial também, né? O que eu tenho visto, assim, a maioria das mulheres, a maioria dos presos recebem visitas das mulheres, sejam as pessoas privadas de liberdade, que sejam homens ou que sejam mulheres, quem está na fila e quem está levando as coisas, quem está fazendo a comida, quem está levando a comida, quem está levando, tudo são mulheres que estão aqui fora, né? E é impressionante como a maioria a elevação também no número, na taxa de aprisionamento desde a lei de drogas tem sido mais de mulheres do que de homens, né? A taxa de encarceramento de mulheres chegou a ultrapassar a taxa de encarceramento de homens, né? Então isso eu acho que é algo que a gente não pode desconsiderar, porque nesse processo de desigualdade eu fico me perguntando assim, por que também essas categorias específicas que são mulheres, que são pessoas negras em geral, e em sua maioria mulheres negras, não é? E pessoas homossexuais. Por que elas se tornam, não é? Justamente esse alvo maior de encarceramento e de morte, principalmente o homem jovem, não é? E morador de favela. Né? E são essas mulheres de coletivos nas favelas, como minha orientanda, que hoje é de doutorado, a Monique Cruz, que está aí, fez na dissertação de mestrado, tem trabalhado no sentido de construir uma identidade através da memória, né? De uma memória que é criada para dentro do lugar, que é uma memória afetiva, de nomeação dessas pessoas. Essas pessoas têm nome, essas pessoas que morreram, que são negros, pobres e jovens, né? E que são as mulheres que estão cuidando também dessa memória, né? E que são essas mulheres que passam por um sofrimento enorme, seja porque os seus entes estão presos, ou seja porque perderam os seus filhos, né? E uma identidade, uma memória para fora também, que é de resistência, que é de denúncia, não é? Alguém aqui, acho que foi o Fábio Lima, que comentou assim, que não só os servidores têm posições ou são da mesma classe social das pessoas privadas de liberdade, mas como os policiais também, principalmente os policiais militares. E lembrando que são policiais militares, em sua maioria, negros também. Não é? Então, eu acho que nós temos aí um cruzamento de questões que são estruturais, não é? Na sociedade brasileira, que tem a ver com essa tradição inquisitorial, com a lógica e com o princípio do contraditório, não é? Com a questão de gênero, porque... olha, e é uma coisa tão impressionante, a UME, a Unidade Materno-Infantil, ela é, assim, exemplar, ela segue todos os protocolos internacionais e nacionais a respeito do tratamento que deve ser direcionado para mulheres que são mães, né? Principalmente porque, no caso do Rio de Janeiro, as mulheres grávidas têm uma aula especial no Talavera Bruce, né? Quando eu estava fazendo campo antes de fechar, né, por conta da pandemia, eram 17 mulheres grávidas, né? E a unidade materno-infantil, que tem vaga para 20 mulheres com bebês, né? Tinham 11 mulheres, né? E é um lugar exemplar, tudo completamente pintado, não tem um risco na parede, uma parede descascada, dentro do dormitório, é um grande dormitório dividido, né, com as camas individuais para as mulheres e os berços dos bebês, então tem dois salões,
para bebês recém-nascidos até 3 meses e o outro para acima de 3 meses, não é? Tem uma cozinha super equipada, elas podem cozinhar comida para as crianças que já estão introduzindo outros alimentos, tem ar-condicionado lá dentro, tem... Enfim, é super equipado, tem tudo, o lugar tem árvores, é gramado, não é? Então essa mulher vive ali 6 meses de uma maternidade intensiva, não é? Como se elas estivessem sendo ali preparadas ou mostradas o que deve ser uma mulher mãe, não é? Ao mesmo tempo, eu acho que por conta disso, não é? E que deve ser uma estrutura assim, porque a pena da pessoa é a privação de liberdade e não a tortura, né? E não viver outras privações que não a liberdade, né? Mas, ao mesmo tempo, denuncia, né, o que é o sistema prisional. Né? E olha que o Rio de Janeiro não está no relatório do CNJ entre os estados com os piores números de contaminação e de óbito e de tratamento, né? Você tem... É fácil, é só acessar o site do CNJ, o relatório está lá, você pode entrar, né? Mas como é incrível essa ideia da maternidade, né? É uma ideia fixa também, como se a mulher biologicamente fosse determinada, né? Nascesse determinada para ser mãe, não é? E também essa ideia de que, tá vendo? Para que ela foi se meter com coisa ruim se ela queria ser mãe ou se ela foi grávida? E ainda tem pessoas que são capazes de pensar assim, ela engravidou que é para poder obter o direito de uma prisão especial, de uma prisão domiciliar ou de usar tornozeleira eletrônica, qualquer coisa assim, não é? E dentro de todo esse processo que o professor Luiz Roberto chama também de exclusão discursiva, as menos ouvidas são essas mulheres, inclusive aquelas que vão visitar as mães, né? A gente cansa de ouvir pessoas dizerem, mas você vai dar ouvido a essas pessoas? Cuidado, essas pessoas mentem. Ela vai chegar lá e vai dizer que não cometeu o crime mesmo, são pessoas mentirosas, né? Então não existe uma escuta. Essa sujeição civil, ela passa também, e essa exclusão discursiva passam pela não existência, não é, de dispositivo de escuta dentro do sistema de justiça criminal e segurança pública, e que essas pessoas são o tempo todo desacreditadas. E como em sua maioria são as mulheres, né, são as mulheres que também são desacreditadas. Então, eu acho que tem também, não é, uma questão de gênero e uma questão também racial, estruturando essas relações e constituindo essa desigualdade a brasileira, né? Que é extremamente dramática. Então, eu queria reforçar isso, né? O Luiz Roberto, que eu acho que está falando alguma coisa aqui. Isso, ele falou da ameaça à ordem pública, né? Como uma questão às avessas, né? Comparando com os Estados Unidos. Vou passar para o Kant comentar um pouco e aí eu retomo, tá bom? Algumas questões. Okay, a gente já... Vamos lá, Kant. Eu vou comentar o negócio do Luiz também. Olha só, primeiro eu queria dizer o seguinte, que pegando a sua observação, né, sobre o que eu falei, abriu, o microfone abriu, né? É o seguinte, a analogia entre a segurança pública e a saúde pública, né, no caso, Isso, que eu estava falando, é o seguinte, que a segurança pública pensa que você vai resolver o negócio do crime com a repressão, ou seja, com o extermínio do crime, né, com a cura do crime, né, o que é uma coisa inviável, que já dizia Durkheim lá no século XIX, que onde tem regra vai ter transgressão, né, e tal, não é possível você acabar com o crime sem acabar com o direito e com a lei, né? Por outro lado, aqui no Brasil, recentemente, com a pandemia, se suscitou a mesma discussão. Pessoas querendo evitar, prevenir, né, que os hospitais ficassem superlotados, etc. E o presidente da República e outras pessoas também, né, afirmando que precisava tratar a doença, né, e que haveria mortes, mas que as mortes seriam naturais, o que precisava ter um remédio para tratar a doença. Então, é uma política, né, de você lidar com a questão depois que ela acontece. Quer dizer, você lida com o crime depois que a transgressão acontece
e você lida com a doença depois que a pessoa foi contaminada, né? Você não trabalha na prevenção nem da saúde pública, nem da segurança pública. É isso que eu estava querendo dizer, não sei se eu fui claro. Segunda coisa, tem uma discussão ali sobre essa coisa dos policiais serem negros, né, também, e pobres, e os pretos. O caso é o seguinte, a ideia que eu estou falando aqui, que eu sei que não é muito fácil de compreender, né, e tal, porque provavelmente eu não me explico direito, é o seguinte: quando eu estou dizendo que os direitos civis não são igualmente distribuídos na sociedade brasileira, o mínimo de direitos, e essa ideia de que esses direitos, todos os cidadãos brasileiros são portadores desse direito, e a não aceitação dessa ideia implica, inclusive, a incompreensão do que sejam direitos humanos, porque você não pode conceber direitos humanos, que são direitos que seriam próprios aos homens, se você não compreende direitos civis, né? Quer dizer, que as pessoas diferentes de você têm o mesmo direito que você. Isso aí é óbvio. Se não passou pelo negócio do direito civil, para chegar no negócio dos humanos é muito difícil, como a nossa experiência de dar aulas para pessoas do direito e da segurança pública, etc., comprova completamente que o direito, ou você tem direito humano do bandido, ou tem direito humano da polícia. Porque se for o mesmo direito, não pode ser dos dois, porque não há nenhum direito que seja dos dois. Cada um tem o seu, ou seja, cada um tem seus privilégios, né? Ou não, né? Mas essa questão é o seguinte, que as pessoas que estão inferiorizadas juridicamente com essa coisa dos direitos, elas procuram sair daí, algumas conseguem, né? São policiais, são agentes penitenciários, etc. Mas nesse momento em que eles fazem isso, eles se desigualam da população de onde eles vieram, né? E como no Império é sabido, né, os historiadores, que os escravos alforriados compravam escravos para trabalhar para eles, né, quer dizer, para mostrar que eles não eram mais escravos, a prova, né, da sua não escravidão era exatamente a sua propriedade, né, ou como a Kátia falou aí, que é o negócio da propriedade como uma marca, né, de ter direitos, é isso? Quer dizer, então, a propriedade dos escravos dizia que não, eu não sou escravo, porque eu tenho escravo, então estou fora. Também, né, nesses casos, os policiais se, vamos dizer, afastam, né, da sua origem não cidadã e se tornam cidadãos sendo policiais. Quer dizer, nesse momento encontram os seus direitos, as suas, vamos dizer, a sua posição social, o seu reconhecimento, né, Luiz Roberto aí, né, o seu reconhecimento, a sua reparação, né, nessa nova identidade, que é a identidade que vai lhe dar a cidadania. Então, essa não é uma contradição, né, é isso assim mesmo, e vem da desigualdade sistemática e da desigualdade estruturante, né, da nossa sociedade. Quanto a essa questão da ordem pública, e isso vale para as mulheres também, né, quer dizer, as mulheres que saíram do seu papel e se tornaram criminosas, elas tinham um papel anterior, veja bem, tinham um papel. É diferente, né? No caso dos homens, eles estavam todos igualados, né, como, né, pessoas sem direitos. Mas, no caso das mulheres, elas tinham, no imaginário, um papel definido. Esse papel que você falou, de mãe, de pessoa casta, né, pessoa que tinha que se comportar, etc. Saiu do seu papel, então ela merece o castigo. Acho que isso aí, né, é mais ou menos... Na mesma mentalidade, né, na mesma representação, é isso que representa, não tem diferença, né? Ela não cometeu só um crime, né? Não interessa o crime que ela cometeu, interessa o abandono do papel dela na sociedade, né, seja lá por que motivo for. Quanto a essa questão da ordem pública, eu acho que você está muito certo, ele está falando da ordem pública, porque a ordem pública nos Estados Unidos, né, ou o espaço público, né, é um espaço coletivo, é um espaço de restrição da liberdade das pessoas, porque todo mundo precisa se comportar para não atrapalhar a igualdade alheia, a liberdade alheia, que representa o respeito à igualdade do outro. No Brasil, essa categoria pública está associada à estatal. E os juízes é que definem o que é público, o que não é público. Qual é a situação pública e o que não é pública. Não está definida pela sociedade, né? A coisa aqui está pública quando você diz que uma coisa é pública, o espaço público, o prédio público, tal, é do Estado, não é seu, você não é responsável por ele, né? É uma propriedade apropriada particularmente pelo Estado. Então, essa ordem pública é apropriada particularmente no discurso,
da autoridade, né? Ele representa o cara que vai dizer o que atrapalha e o que não atrapalha a ordem pública. E, portanto, como você disse, é uma negação, é um instrumento de negação do direito. Então, no trabalho de campo de uma aluna minha, né, a Thaís, lá da UVA, que ela fez logo que começaram as audiências de custódia, ela perguntou para o juiz, não sei se você sabe a história disso, era uma lei para fazer com que fossem aplicadas penas alternativas. Aí fizeram um substitutivo e, no meio das penas alternativas, botaram o negócio da ordem pública, que não estava lá, e aprovaram com esse negócio da ordem pública exatamente para não ter que aplicar as penas alternativas. E aí ela perguntou para o juiz, mas, doutor, como é que é essa coisa da ordem pública e tal? Ele disse, minha filha, a ordem pública é a nossa salvação. Entendeu? Porque se não fosse a ordem pública, eu ia ter que aplicar pena alternativa aqui para esse pessoal todo que, evidente, não falou isso é o que não falou. Né? Não merece. Né? Então, é a nossa salvação. Quer dizer, mais explícito do que isso não pode ser. Né? Então, não tem nada a ver com uma reivindicação de direitos em público, mas tem a ver com a imposição de uma ordem pela autoridade pública. Né? Então, você acertou muito bem nessa questão. Era o que eu tinha a dizer, Marcelo. Desculpe aí se eu me estendi. Tá bom. Tá ótimo, Cante. Obrigado, Kátia. Vou, por último, aqui, agradecer os comentários, né, de todos os colegas, fechando já a nossa live aqui, sortear o nosso livro, né? Então, nós temos uma questão aqui formulada, eu formulei aqui no meio, que é de que ano é a lei de drogas? Primeiro responder, leva o livro. Então, vai ser isso. 2006, Mariana levou, foi muito rápida. 2017, não. Então, a Mariana... Ai, foi ótimo. Maia levou. Só também um comentário que surgiu por último aí, né? Alguém que disse, quem diga humanos para humanos de direito. Bom, aqui, quem viu a live, né, entendeu que aqui ninguém acredita nisso. A gente está pensando em universalização, numa luta, né, pelos direitos humanos. É uma associação de pesquisa e pós-graduação em direitos humanos. Então, quem fez esse comentário, peço que reveja a live para entender, né, alguma coisa sobre direitos humanos, que o que a gente defende é exatamente o contrário, a ampliação, a universalização dos direitos civis, políticos e sociais para todas e todos, cada vez mais, né? Então é isso, queria agradecer, obrigado, Cante, obrigado, Kátia, de novo, obrigado, Guilherme, obrigado, Camilo, toda a equipe da Síntese, obrigado, Brunella, presidenta da ANEP, e deixar o registro, e é isso, gente. Obrigado. Eu gostaria de agradecer também a todos vocês esse esforço, reforçar a importância desse trabalho de difusão que vocês estão fazendo, permitir o encontro, né, não só de nós pesquisadores e outras pessoas interessadas no debate, que é um esforço que tem sido feito lá no INEAC também, né? Então, eu estou muito grata, né, por estar aqui e por essa iniciativa, e também queria parabenizar vocês por isso. Eu queria agradecer também, né, o convite do Marcelo, da associação, dizer que fiquei muito satisfeito de participar do debate. Se precisarem da minha presença por aqui, podem falar comigo que eu apareço, sem sair do lugar, né? Eu estou invocado com esse negócio. Você vai a todos os lugares sem sair do lugar. Esse tal. Mas foi um prazer e, certamente, né, a associação tem grande papel, né, nessa discussão e nesse debate, como disse o Marcelo, né, da universalização dos direitos e da desnaturalização da desigualdade. Isso que é a questão. Que o problema de discutir a prisão no Brasil é desnaturalizar a desigualdade de direitos, que é vista como uma coisa natural. Esse tratamento desumano que é feito para eles pagarem o que eles fizeram não tem nada a ver com o direito penitenciário, não tem nada a ver com o dispositivo de disciplina Foucaultiano, não tem nada a ver com isso. Nada a ver, É outra coisa. É outra coisa. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço também a todos que ficaram aí nos assistindo. Todos. Até agora, estamos só de gente. Está cheio ainda. Muito obrigado pela... E um beijo grande para todos. Valeu. Valeu, Kátia. Valeu, Cante. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, gente.